Meus irmãos, a paz do Senhor, presbítero Cláudio, estamos de volta. Vamos trazer hoje o resumo da nossa segunda lição, revista de adulto, deste quarto trimestre de 2025. O tema, lembrando, da revista Corpo, Alma e Espírito, restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Lembrando, novamente, essa nossa revista desse quarto trimestre, comentada pelo pastor Silas Queiroz, né? Comentado pelo pastor Silas Queiroz, e nessa revista temática, o assunto é estudar o homem, a sua completude, né? O homem ele é tricotômico, ele é corpo, ele é alma, ele é espírito, né? Vamos relembrar, nos aprofundar mais sobre a natureza humana, né? O homem, ele foi criado por Deus, ainda que a ciência, o cientificismo tente explicar que o homem ele é obra da evolução, mas a própria ciência ela esbarra naquilo que ela não consegue explicar. Se o homem é obra da evolução, por que é que a ciência, a evolução, o conhecimento humano, o cientificismo não consegue evitar a morte? Já se fez essa pergunta? Por quê? Porque Deus é perfeito, irmãos. A ciência, o homem, com a mente cauterizada, distante de Deus, ele tenta de todas as formas viver sem admitir que ele foi criado por alguém, entende? Mas ele sempre vai estar com esta interrogação, com essa inconstância. E quanto mais o homem foge das suas origens, mais ele se perde, entende? Então é sobre esse assunto, essa temática, que a nossa revista desse último trimestre de 2025 traz algumas reflexões, né? Nós, como povo de Deus, como cristãos, precisamos entender, irmãos, ter a nossa fé alicerçada na palavra de Deus e compreender de uma vez por todas que Deus não erra, Deus é perfeito, e Deus fez o primeiro casal, nos fez perfeito. Quando nos afastamos daquele que nos criou, né, do nosso Pai eterno, tomamos as nossas próprias decisões, nos afastamos das nossas origens, as coisas só tendem a piorar. A segunda lição, a lição que nós vamos estudar hoje, traz como título o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O texto áureo, Salmo 139, verso 14, Salmo extraordinário, composto por Davi. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A verdade prática diz que a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus, tá? Essa é a nossa segunda lição, os objetivos, né, os temas que estaremos relembrando nesta oportunidade. Precisamos reconhecer que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. Pontuar sobre a importância de glorificar a Deus com o nosso corpo.
né? Evitando extremos como o desprezo do corpo e também, do outro lado, a sua idolatria, e compreender o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e também no culto, no nosso culto ao nosso Deus. Estamos falando de criacionismo. O homem, ele foi criado por Deus. Do outro lado, tem o racionalismo, o cientificismo, e o comentarista da nossa lição aqui, ele traz esses pontos, né, que se faz necessário a gente trazer algumas abordagens, alguns tópicos que nos ajuda a compreender um pouquinho o que diferencia, né, o criacionismo do racionalismo, do evolucionismo, tá? Então, há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. O homem separado de Deus, que não admite que ele é obra da criação, né, de um Deus, de um ser superior que formou todas as coisas. Então, segundo esses propagadores, né, do racionalismo, essas escolas de pensamento teriam suficientes respostas para o homem em sua busca da compreensão da realidade. O racionalismo, irmãos, ele acredita que a razão como um ser supremo, né? O racionalismo, ele vai surgir ali no século XVII, com pensadores como René Descartes, o próprio Spinoza, entre outros pensadores, né, filósofos, e essa corrente, o racionalismo, essa corrente filosófica, ela vai afirmar que a razão é a principal fonte de conhecimento. Ela pontua que acredita que só é verdadeiro aquilo que pode ser comprovado logicamente e aplicado universalmente. Em outras palavras, o racionalismo, ela nega ou relativiza, né, uma revelação sobrenatural, como a própria Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. Então, aquilo que não pode ser mensurado, que não pode ser palpável, entende? Aquilo que a razão, que não pode ser visto, em outras palavras, né? Vamos simplificar aqui. O racionalismo vai negar. Vai negar o mundo espiritual, vai negar céu, vai negar inferno, vai negar anjo, vai negar o sobrenatural. O cristianismo, né, é uma fé baseada na revelação de Deus. Na revelação, estamos falando aqui de revelação. Então tem esse choque, entende? Por meio de quê? Das Escrituras, a revelação de Deus, da pessoa de Jesus Cristo e da ação da obra do Espírito Santo, certo? O cristianismo, ele desvaloriza ou ele vai desvalorizar a razão? Não, irmãos, de forma nenhuma, né? O cristianismo, ele valoriza a razão, sim, mas vai subordinar esta razão à fé, à revelação divina, obviamente, né? Enxerga a razão como uma ferramenta também nos dado por Deus, né? Mas não como um único caminho para a verdade, entende? O racionalismo não, vai dizer, e a razão, aquilo que pode ser explicado cientificamente, né, é a principal fonte de verdade. Vai negar o sobrenatural ou uma revelação sobrenatural como a palavra de Deus. Do outro lado, tem também o cientificismo, que é uma visão filosófica
né? O nosso comentarista aqui traz também esse ponto, uma corrente filosófica que eleva a ciência como o status absoluto, como se apenas a ciência fosse capaz de produzir o conhecimento verdadeiro. É quase como transformar a ciência em uma espécie de religião secular. O cientificismo ele vai defender que tudo pode e deve ser explicado pela ciência. Tudo pode e deve e tem que ser explicado pela ciência, inclusive questões morais, né, espirituais, existenciais. Tudo aquilo que a ciência não consegue explicar é descartado. Não existe. Entende? Então, alguns aspectos aqui que vai diferenciar o cientificismo do cristianismo, por exemplo. A fonte de verdade. A fonte de verdade para o racionalismo, para o cientificismo, para a ciência, é somente aquilo que pode ser explicado pela ciência, né? O empirismo, né? Para o cristianismo, não. O homem, ele foi criado à imagem de Deus, né? A revelação divina, a fé, a razão, a experiência. Né? Na visão do ser humano, para o cientificismo, ele é apenas um ser biológico e racional, não mais que isso. O cristianismo não, vai pontuar que além do homem ser um ser biológico e racional, ele também é um ser espiritual, né? Criado à imagem do nosso Deus. Sobre o sentido da vida, o cientificismo vai pontuar que pode ser considerado irrelevante ou subjetivo. O cristianismo não, vai dizer que o homem ele foi criado com um propósito, ele tem um propósito. Ele vê este mundo com propósito. Deus não erra. Ainda sobre as diversas circunstâncias com que venhamos ao mundo, Deus não erra. Deus nunca se equivoca. Entende, irmãos? Sobre a moralidade, o cientificismo vai pontuar que é derivada da evolução ou de convenções sociais. O cristianismo vai pontuar que está baseada em princípios eternos e divinos. Entende? E sobre os limites do conhecimento, para o cientificismo, tudo pode ser conhecido pela ciência. O cristianismo vai pontuar que há mistérios que transcendem a razão humana. Por quê? Porque nós cremos, acreditamos, temos certeza, né, de que tudo foi criado a partir de uma mente extraordinária, de um ser extraordinário, uma pessoa extraordinária, que é o nosso Senhor, o nosso Pai eterno. Então, razão e ciência não conseguem desvendar todos os mistérios do corpo humano. Não consegue. Se tirar Deus, não consegue. Tenta de um lado, tenta do outro, não consegue, irmãos, tá? Então, como resultado disso, o homem pós-moderno vive esse dilema, essa crise de identidade, né? Porque não consegue explicar fora de Deus, sem Deus, não tem como explicar. O homem consegue estagnar a morte? Jamais conseguirá. Puxa de um lado, estica do outro, faz plástica aqui, faz isso aqui, faz um procedimento aqui, faz um procedimento outro para tentar tardar a morte. Mas um dia ela bate na porta, queridos. Entende? Um dia ela bate na porta. Por quê? Porque somos finitos. Fomos criados por alguém, por Deus. O homem não é obra do acaso, do evolucionismo. Entende? Então, é sobre essa temática, né, que a nossa lição traz, né? Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos resposta sobre nossa constituição e existência. Deus não erra. O texto bíblico, irmãos,
da nossa leitura aqui é o Salmo 139, versos do 1º ao 4º, 13 e 18. Na verdade, leia este Salmo 139, salmo composto por Davi, né, onde Davi vem pontuar sobre a onisciência de Deus, né, o conhecimento de Deus, o poder de Deus, né, a santidade de Deus, os atributos incomunicáveis do Senhor, onde Deus forma o homem de uma maneira extraordinária. Então, o salmista ele já começa: Senhor, tu me sondaste, tu me conheces perfeitamente, né? Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível, tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entetrecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Salmo 121 vai dizer que Deus não dorme, né? O guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila, ele está sempre atento. Olha o que o salmista vai dizer no verso 18 do Salmo 139. Quando acordo, ainda estou contigo. O Salmo 121 diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, ou seja, não cochilará. Eis que não tosquenejará, não cochilará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará, não te importunará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, Deus não dorme, Deus não erra, Deus não se equivoca. Você, eu, nós não somos obra do evolucionismo. Obviamente, irmãos, que ao longo da história, o homem precisou se adaptar às diversas necessidades do ambiente em que ele vivia. Se adaptar, entende? Se adequar à realidade em que ele vivia. Por exemplo, nos primórdios, não dependíamos de tecnologia do que precisamos hoje. Então, determinadas áreas do nosso cérebro não precisavam estar agindo, porque não havia necessidade. Outras áreas do nosso cérebro agia, trabalhava, porque se adequava àquela realidade. Hoje, a realidade é totalmente diferente. Há milênios, há 2, 3 mil anos atrás. Entende? Então, nós nos adequamos à realidade. Mas Deus não erra. Deus é perfeito. Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Deus sabe. O profeta Daniel vai dizer que a ciência, o conhecimento, ele
multiplicaria. Entende? Deus nos fez assim, adaptáveis, completos. Corpo, alma e espírito. Estão falando de teleios, de completude, irmãos. Entende? O escritor aos Hebreus, capítulo 11, ele vai falar que pela fé acreditamos que os mundos foram criados. Existem tantas galáxias além da nossa. A Bíblia diz, explica aquilo que a ciência tenta separar de um Deus criador. Entende? Então a gente precisa ter, irmãos, esta maturidade, entende? Este conhecimento. A palavra de Deus, ela explica. Quando a ciência abraça a palavra de Deus, ela se torna muito mais, né, explicável. Entende? Primeiro ponto da nossa lição, a maravilhosa obra de Deus, do pó da terra. Deus, o autor da vida, a individualizada formação integral. Então, conforme nos ensina as Sagradas Escrituras, o nosso manual de regra e fé e prática, a Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos está nos mostrando, né, que Deus formou o homem do pó da terra, o Adão, né, o primeiro homem, do pó da terra. Então, a gente vê uma estrutura do corpo humano, né, uma estrutura composta por cerca de 37 trilhões de células, de tecidos, de órgãos e sistemas cujo funcionamento desafia a ciência moderna. Como um corpo, um ser que contém trilhões de tecidos, órgãos, células, enfim, pode existir tudo dentro dos seus padrões, dentro da sua forma, não sai, não muda. Como isso pode acontecer? Como é que a ciência explica que isso é obra do evolucionismo? Tudo permanece no seu perfeito lugar. Olhamos para o universo, tudo permanece no seu perfeito lugar. Como é que algo tão extraordinário, tão perfeito, surgiu do caos, surgiu de uma explosão? Por acaso uma explosão vai organizar as coisas? Não tem lógica, irmãos, isso, entende? Então, o Criador, valendo-se da matéria-prima tão comum, irmãos, o barro, o pó, a argila, né? Fez essa obra tão extraordinária, completa, complexa, que é o corpo humano. Entende? Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo mais que Deus criou. Como tudo mais que Deus criou. É o que eu já pontuei aqui, né? O escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Zacarias, capítulo 12, versículo 1, diz: Fala, ó Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Deus funda o céu, forma a terra e forma o espírito do homem dentro dele. Livro de Jó,
a partir do capítulo 138, Deus traz uma série de perguntas, faz uma série de perguntas a Jó. Leia a partir do capítulo 38 do livro de Jó, e nós vamos ver o Deus extraordinário que nós servimos e que o homem, com sua mente cauterizada, tenta desacreditar. Jó capítulo 38, a partir do versículo 2. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Olha o que Deus fala de Jó. Agora cinge os teus lombos como homem, e eu vou te perguntar, e tu me responderás, ou tu me ensinarás, se é que tu sabe alguma coisa. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tu tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que tu sabes? Ou quem estende sobre ele a corda de medir? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Ou quem cerrou o mar com portas quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixas. Quando eu lhes tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos e disse, até aqui virás, e não mais adiante aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Ou seja, Deus estabeleceu limite para as ondas do mar. Tu vais só até aqui. Este, irmãos, é o nosso Criador, o nosso Deus. Como é que tudo isso é obra da evolução? Não tem lógica, entende, irmãos? Não tem lógica. E a formação da mulher? De uma das costelas do homem, de Adão, né? Adão, Deus formou a mãe de todos os viventes. Eva, em um corpo igualmente extraordinário, irmãos, maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais, né, do primeiro casal, né, foram formados no ventre materno, as escrituras mostram que assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor da vida de todos e todas as pessoas. É o que o salmista, e Salmo 139, nos mostra, irmãos. Nos ensina. Olha que Davi diz: não havendo ainda palavras na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercastes por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, né? Tão alto que não posso atingir. É demais para mim. É demais para mim. Eu te louvarei porque de um modo terrível, assombroso, tão extraordinário fui feito. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, fui formado. Isto é obra do evolucionismo? Tem lógica, irmãos, um negócio desse, né? Então, Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato da procriação que ele mesmo estabeleceu pela união íntima entre um homem e uma mulher, irmãos, macho e fêmea, né? A união, trazendo para a biologia, a união de dois gametas, o masculino e o feminino. Quando ocorre a fecundação, o espermatozoide, gameta masculino, e o óvulo, gameta feminino, que quando o espermatozoide, né, adentra ali no óvulo, né, forma o zigoto, que é uma célula resultante da união desses dois
gametas, o espermatozoide e o óvulo, formando a célula, né, um embrião que forma, que vai se desenvolvendo. Então o salmista vai dizer: ó, quão preciosos são para mim, Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles, porque de uma forma assombrosa, terrível, extraordinária, fui formado, fui criado. Entende? Como pontuar, dizer que isso é obra do evolucionismo, irmãos, né? Então, as escrituras falam claramente da existência da vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre materno. Isso, irmãos, nos traz outra luz, né? Nos mostra quão terrível é a perversidade, é o aborto. Deus conversando, falando com o profeta Jeremias, a formação do profeta Jeremias, antes de Jeremias ser formado, Deus já conhecia. Entende? Este é o nosso Criador, irmãos, né? Então, a simples afirmação de que Deus criou os céus e a terra é um dos conceitos mais desafiadores que confronta a mente moderna, a mente secularizada, né? Então, existe mais de 1 bilhão de outras galáxias como a nossa no universo. E tudo dentro daquela ordem estabelecida pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. A gente vê aqui no Salmo, no livro de Jó 139, ou no livro de Jó, a partir do capítulo 39. Deus estabelecendo limites, dizendo para as ondas do mar, até aqui virás. Deus, pelo poder da sua palavra, estabeleceu a ordem e ela permanece inalterada até no dia que Deus disse, que Deus, né, pontuar, agora muda, agora faz. Pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Hebreus capítulo 11, versículo 3, né? Então, dizer que o universo surgiu ou evoluiu requer mais fé do que acreditar que Deus está por trás dessa estatística surpreendente. Entende? O segundo ponto da lição, corpo e a glória de Deus, o divino tecelão, entendimento e louvor, o perigo dos extremos. Então, conforme a gente leu aqui, né, em linguagem poética, Davi, o rei Davi, o salmista Davi, o poeta Davi, ele descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, necessitando Deus ou apresentando Deus como um tecelão. Versos 13 e ao 15 diz assim: pois possuíste as minhas entranhas, ou criaste o meu interior. Cobriste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo assombroso, terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as obras das tuas mãos, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito ou fui formado, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, antes de ser concebido. Antes do gameta masculino, o espermatozoide, atingir o gameta feminino, o óvulo, antes dos dois gametas, do masculino e do feminino, se unirem. O salmista vai dizendo aqui: antes de eu ser concebido, né, os teus olhos me viram. Os teus olhos me viram. Deus é perfeito, irmãos. A obra de Deus, ela é perfeita, entende? Então, embora a Bíblia não dependa
de confirmação, que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, e Deus não erra, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistema do corpo humano exatamente dos tecidos formados pela célula presente no embrião. É exatamente isso que apontou a união desses dois gametas, né, formando ali o zigoto, que vai, né, gerar essa célula resultante, né, do embrião, que vai desenvolvendo o feto, desenvolvendo a criança ali na barriga da mãe. Então, é a perfeição de Deus, irmãos. Como é que a gente vai dizer que isso é obra do evolucionismo, irmãos? Pelo sangue de Jesus, né? Então, Davi, ele declara no Salmo 139, verso 14: Eu te louvarei, porque de um modo terrível, assombroso e tão maravilhoso eu fui formado. Entende? Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, ele vive inquieto. Ele vai viver inquieto, em busca de explicação, né, sobre si mesmo, e se torna vítima dos mais variados enganos. O evolucionismo é um desses. Entende? Pega o evolucionismo, eles tentam explicar a necessidade do homem se adaptar a uma cultura, porque ele precisa se adaptar. Se eu saio daqui, aqui do Nordeste do Brasil, onde o clima é quente, e vou lá para o Sul, onde em determinadas estações do ano os termômetros chegam a bater abaixo de zero. Eu não vou precisar me adaptar àquela realidade? Claro, claro, entende? Então a gente precisa separar as coisas, nós precisamos entender, né? Então o homem não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Tenta assumir uma posição que não é dele, se declarando independente, né? Não admite que é obra da criação de Deus, entende? E que precisa prestar contas, e que um dia ele vai morrer, e que um dia ele vai precisar comparecer diante do seu Criador e prestar conta das suas ações. Então, esta realidade para um homem cauterizado é um duro golpe, admitir de que ele é dependente, ele queira ou não. Ele queira ou não, entende? Desde os tempos antigos, o autor aqui vai pontuar, né, o perigo dos extremos, né? Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamento como o próprio maniqueísmo, o platonismo, o gnosticismo, entende? Que espalharam as ideias de que via matéria, né, o corpo físico de forma negativa, considerando o corpo como algo essencialmente como algo mau, a matéria má. No outro havia o culto ao belo, ao corpo, à beleza, né, na Grécia Antiga, e que hoje é uma realidade nos nossos dias, né? O narcisismo moderno, o mercado pela supervalorização do corpo, né, em detrimento da alma e do espírito, é a superexposição do corpo, né, do hedonismo, a busca pelo prazer, né? Então a idolatria do eu tem levado a práticas excessivas de selfies de publicações, enfim, é o culto ao corpo, né? O culto ao estético, ao belo, à beleza, né? Tem esquecido de olhar para a alma, para o espírito. O homem moderno, com sua mente vazia, a gente acompanha aí nas redes sociais, né? A supervalorização, exposição do corpo, a superexposição do corpo, e tem se esquecido da alma e do espírito. Daí a gente vê tantas doenças psicossomáticas, né? Doenças da alma, doenças no espírito, porque aquilo que o corpo faz vai reverberar no espírito, na alma.
doenças psicossociais que são ações daquilo que praticamos no nosso corpo. Porque somos tricotômicos, nós estudamos a nossa primeira lição, corpo, alma e espírito, irmãos. Entende? E o autor vem pontuar aqui, né, que precisamos, conforme Paulo vai falar isso ao Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, precisamos fazer tudo, irmãos, para a glória de Deus. Aquilo que fazemos no corpo, na alma, no espírito, para a glória de Deus. Nós não somos inseparáveis, nós somos alma, corpo e espírito, tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito. Completude. Entende? Então, devemos sempre refletir o que fazemos com o nosso corpo, né? Aquilo que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus? Precisamos ter cuidado, irmãos, com os excessos. Com os excessos, tá? E fechando aqui o terceiro ponto da nossa lição, o corpo e a coletividade, a prática racional, a prática congregacional, e ele traz também uma reflexão aqui sobre a tecnologia e o culto, né? O avanço, como o uso da tecnologia tem interferido na nossa adoração nos cultos. Então, Deus nos fez seres sociáveis, né? Gregários, relacionais. O homem ele não foi criado para viver só, né? Isso está explícito na ordem da procriação, como Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus não fez Adão sozinho. Deus fez Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Forma uma companheira, uma adjuntora, e diz: crescei, multiplicai. Então, nós temos a necessidade de deveres que vão além da nossa individualidade. E a gente está vivendo a era do individualismo. As pessoas solitárias. Tem uma canção do grupo de louvor, Novo Som, dos anos 2000, que diz assim: há tanta gente ao meu redor, e eu procuro alguém e não encontro para conversar. Estou em volta de tantas pessoas, mas não consigo encontrar ninguém para conversar, para sorrir, para me relacionar. Estamos vivendo a era da individualidade, as pessoas se relacionando com uma máquina, com inteligência artificial. Inteligência artificial não tem emoção, irmãos. É uma máquina. Então, a gente precisa, irmãos, refletir sobre a maneira que estamos vivendo, entende? Não fomos criados para viver isolados socialmente ou afetivamente. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. E sobre a prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva e da vida congregacional. Hebreus capítulo 10, vamos lá novamente, né? Capítulo 10, versículos 24 e 25. Olha o que diz: e considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vede que vai se aproximando aquele dia, não deixando de congregar. Escritor aos Hebreus aqui, ó. Hoje vivemos o tempo dos desigrejados, pessoas que não querem mais comunhão, não querem mais se relacionar, vivem isolados. Eu estou em casa, cuidado, meus irmãos,
Cuidado, cuidado, a gente precisa ter cuidado, né? Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual. Individual, não é assim que a Bíblia ensina, irmãos. Essa ideia de desigrejado não é bíblico. Não é bíblico, irmãos, né? A solidão não presta, não serve. Se fosse para o homem viver sozinho, Deus não precisava criar uma mulher e diz crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar, né? E sobre a tecnologia e o culto, o nosso corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas também se envolver diretamente com o culto. Adorar o Senhor, corpo, alma e espírito. Completude, irmãos. Completude, entende? Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Escritor aos Romanos, Paulo, capítulo 12, vai dizer, né? Para oferecermos a Deus nossa adoração completa, sacrifício vivo. Completa, irmãos. Não é só a metade, não. Não é só o espírito, não. É corpo, alma e espírito, né? Os recursos tecnológicos, uma situação, finalizando aqui a nossa lição, que a gente vê nos nossos dias, em todo lugar. A gente está dando um culto, adorando a Deus, e é selfie de um lado, é foto de outra, é uma falta de respeito, uma falta de reverência. E alguém está cantando um louvor ali, alguém filmando e passando no meio da igreja. É uma situação terrível, irmãos, nos nossos dias. É importante o uso da tecnologia? Sim, claro. Vivemos esse tempo. Lembra que estamos falando de adaptabilidade, se adequar ao contexto? Mas tem que ter pessoas específicas, irmãos, para fazer aquilo, só aquilo durante o culto. Mas é uma falta de respeito, aí a adoração vai embora. Fica parecendo um espaço de entretenimento do que um culto de adoração a Deus. Um passa de um lado, outro passa de outro, é foto daqui, é foto de lá, é filme daqui, é filme de lá. Perde-se a reverência. Esquecemos do principal. Eu fui adorar a Deus, eu estou aqui porque eu vim adorar a Deus. E por que eu estou com o celular? Filmando aqui, filmando dali, converso daqui, converso de lá e acesso a rede social aqui, rede social aqui. Entende? Então a gente precisa ter cuidado, irmãos. A verdadeira adoração ao Criador abrange a integridade do nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer-se como obra das mãos divinas de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando no seu eterno poder. O homem, ele é um ser social. O corpo é uma criação de Deus. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Não somos obra do evolucionismo, do acaso, mas uma criação perfeita, maravilhosa, extraordinária do Criador, do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe, irmãos.